Segunda-feira de folga para os jogadores do Corinthians que voltam a treinar terça, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Timão será domingo contra o Botafogo em Itaquera, o antepenúltimo jogo do Corinthians na competição nacional. Depois o Corinthians ainda vai fazer 2 partidas contra o Fortaleza no Ceará e encerra sua participação recebendo o Juventude em Caxias do Sul. Lembrando que neste momento o Corinthians tem 45 pontos, 3 a menos do que o São Paulo, que é o 8º colocado. E nós podemos, eventualmente, ter a presença do 8º colocado na próxima Taça Libertadores da América, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Para o jogo contra o Botafogo, o Memphis Depay segue como dúvida. Ele que postou nas redes sociais mostrando justamente uma punção que fez no joelho. O Memphis que sofreu um entorse no joelho e por conta desta contusão acabou não participando da derrota para o Cruzeiro por 3 a 0. O José Martínez expulso contra o Cruzeiro, este sim está fora, não vai participar da partida contra o Botafogo. Aliás, foi a 9ª expulsão de jogadores do Corinthians neste Campeonato Brasileiro em 35 partidas. E também a 14ª derrota do Timão no Campeonato Brasileiro em 35 partidas. A gente vai falar agora da questão política do Corinthians. Nessa segunda-feira a gente teve aqui no Parque São Jorge a votação, ou teria a votação, da reforma do Estatuto do Corinthians. Por que teria? Porque os conselheiros decidiram adiar esta votação para o mês de fevereiro. Lembrando que depois da votação dos conselheiros, os associados do clube vão definir se esta reforma do Estatuto vai passar ou não. De qualquer maneira, a situação ficou a seguinte: a partir de agora, o presidente Romeu Tuma Júnior acabou informando pra gente, presidente do Conselho Deliberativo, que nós teremos 10 audiências públicas. Os conselheiros vão poder participar dessas audiências públicas e você que está em casa, que está acompanhando também o Esporte Total, também vai poder participar das audiências públicas, justamente para poder conhecer melhor quais são estas propostas em relação à reforma do Estatuto do Corinthians. As principais propostas são as seguintes, pelo menos as mais polêmicas. Primeira proposta, a possibilidade de transformar o clube em uma SAF. A gente tem que deixar claro também que o controle majoritário iria permanecer com os sócios se essa SAF for aprovada. Segunda proposta, a participação do fiel torcedor nas eleições, dos membros do fiel torcedor nas eleições para a presidência do Corinthians. E a terceira proposta seria justamente a ampliação do mandato do presidente do Corinthians de 3 para 4 anos. A gente escutou o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Ele deu realmente uma sonora muito contundente. A gente acompanha a partir de agora. Nós perdemos a capacidade de tomar decisões relevantes para o clube. É muita politicagem. Cada um aqui está mais preocupado com o seu interesse. Não está preocupado com o interesse maior da instituição. Eu não tenho que tomar decisão sabendo, será que eu vou ser candidato, não vou ser candidato, isso aqui vai me ajudar, vai me prejudicar. Não é isso. Não é esse o objetivo de estarmos todos aqui. A gente tem que cortar na carne. Tem que interesse do Corinthians, até porque a gente está aqui hoje, tem uma legislação em vigor, que o Corinthians falir na nossa mão, nós vamos pagar junto. Então, assim, nosso interesse não pode estar acima do interesse maior da instituição. O que a gente tem hoje precisa de um choque de modernidade, né? E a gente precisa entender que o mundo mudou e que a gente precisa de modelos novos que respondam a essas mudanças. Então a gente tem uma arena competitiva diferente, a gente compete hoje com clubes que mudaram de prateleira em função de injeções expressivas de capital, e a gente precisa buscar alternativas para, no nosso caso, tirar uma mochila de pedra das costas que incomoda bastante na hora de você competir. Vamos conferir a classificação da Série A e o campeonato. Tem aí uma rodada que pode definir o campeão já nesse próximo jogo que acontece, nos 2 próximos jogos que acontecem nessa terça-feira. Eu vou explicar por quê. O Flamengo é o líder do campeonato, tem 74 pontos. Se vencer o seu jogo, que é contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras, que tem 70, não vencer o jogo que tem lá no sul do país contra o Grêmio, o campeonato fica definido. O Flamengo tem 74 pontos, se vencer vai a 77. O Palmeiras, se não vencer, fica com 70 pontos, e aí a gente tem uma definição do campeonato.
que nós já temos aí 35 rodadas, vão para 36, então pode terminar o campeonato aí. Cruzeiro é o terceiro colocado com 68, ganhou do Corinthians no final de semana 3-0, está estabilizado nessa posição há muito tempo a equipe do Cruzeiro, assim como o Mirassol, que ocupa a quarta posição do campeonato já há um bom tempo, estável, seguro, classificação garantida para a Libertadores do ano que vem, uma incrível campanha, um exemplo de gestão, de como um técnico pode montar um time sem investir muito, o único time da Série A também que não tem nenhum estrangeiro no seu time, lembrando que nós temos esse ano no Campeonato Brasileiro da Série A, 25% mais ou menos dos jogadores inscritos que disputam a Série A são estrangeiros, é um recorde para o futebol brasileiro, nós estamos falando mais ou menos 1.500, nós estamos falando aí de quase 200 jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro, sem contar os treinadores. É apenas uma constatação, não é caso de xenofobia nem nada, é apenas um número que chama atenção no Campeonato Brasileiro. Seguindo com a classificação, a gente tem o Botafogo, que é o quinto colocado com 58, o Bahia, que deu uma melhorada, era o sétimo colocado, agora pulou para a sexta posição com 56, e o Fluminense, o sétimo colocado com 55, Fluminense, Bahia e Botafogo estão se revezando aí nessas posições, no quinto, no sexto e no sétimo lugar. Lembrando que até esse momento os 7 primeiros colocados têm lugar garantido na Libertadores. O Atlético Mineiro decidiu a Sul-Americana, perdeu a decisão da Sul-Americana para o Lanús nos pênaltis, por isso, até esse momento, nós mantemos 7 vagas na Libertadores do ano que vem. Nós vamos ter a decisão da Libertadores desse ano, agora no final de semana, lá em Lima, no Peru, Palmeiras e Flamengo. A gente pode ter uma mudança, abrir mais uma vaga e ainda tem o campeão da Copa do Brasil, que em breve, começo de dezembro, nós vamos ter a definição de quem passa para a final com o início das semifinais da competição. O São Paulo, que voltou a vencer, um bom resultado, estava patinando já há um bom tempo, é o oitavo colocado com 48 pontos. Red Bull Bragantino, que deu uma decolada nessa reta final, depois de um período de estagnação na tabela, maus resultados, trocou de treinador mais uma vez, é o Wagner Mancini, ele está dando certo ali na equipe do Red Bull Bragantino, vai mantendo aí uma posição importante com 45 pontos também para o Corinthians, que não está se encontrando, ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro, e o Corinthians aí, com esse resultado, o Corinthians já não tem mais chances diretas de ir para a Libertadores da América, vai depender do que pode acontecer aí, a mesma situação está vivendo o Bragantino. Bom, vamos depender, o Corinthians ainda tem a disputa da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser contra o Cruzeiro, perdeu o jogo no final de semana em casa para o Cruzeiro por 3-0, vai ter um novo confronto com a equipe mineira, aí sim valendo vaga na final da Copa do Brasil, que pode levar o Corinthians para a Libertadores da América. Você pode perceber que o campeonato está muito disputado, faltando aí 3 jogos para terminar, então a briga tá boa nesse momento na tabela do Campeonato Brasileiro. Virando a página, a gente continua falando da turma da Sul-Americana, o Atlético Mineiro, que perdeu a decisão no final de semana para o Lanús, agora tem que brigar para chegar na Libertadores, não tem mais condição direta, vai garantir uma vaga aí na Sul-Americana. O Grêmio é o 12º colocado, adversário do Palmeiras, tem 43 pontos, também está defendendo a Sul-Americana, mas tem que ficar esperto porque o Santos, abrindo o Z4, tem 38 pontos. O Vasco da Gama, que também começou empolgando com a chegada do Fernando Diniz, não conseguiu mais se recuperar no campeonato e por isso está estabilizado aí na 13ª posição com 42 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Ceará, que essa noite acabou perdendo para a equipe do Mirassol. O Internacional, numa situação preocupante, empatou essa noite com o Santos, 41 pontos, problema que empatou em casa, isso não é legal nesse momento decisivo. Vitória que vai se mantendo aí 3, 4 rodadas fora da zona do rebaixamento. O Santos, no desespero, não consegue se livrar do Z4, é o primeiro que abre essa situação na tabela. O Santos tem 38 pontos. Fortaleza, numa situação delicada, muito diferente do que aconteceu nos últimos 4 anos. E uma curiosidade, o Fortaleza era dirigido pelo Vojvoda, agora o Vojvoda está comandando a equipe do Santos. O Juventude é o 19º colocado com 33 e nós temos já um rebaixado, o único rebaixado até esse momento na Série A, que é a equipe do Sport, que perdeu mais uma. É impressionante, tem apenas 17 pontos em 35 jogos, apenas 2 vitórias. Aí nós teremos no domingo um jogo lá na Arena do Corinthians e Botafogo.
Botafogo brigando pela vaga da Libertadores da América, o Corinthians acima de tudo, já com 45 pontos, está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Teoricamente, é o número mágico que os matemáticos analisam, que a equipe que tem 45 pontos já se livrou do rebaixamento. O Corinthians luta aí para se manter na Sul-Americana e quem sabe, aí, dependendo do que acontecer, se abrirem novas vagas na Libertadores, o time conseguir uma boquinha na Libertadores do ano que vem.